Bom dia, Jacareí! Começa mais uma semana, hoje é segunda-feira, 20 de fevereiro. Temos uma série de informações de nossa cidade para você que acompanha a TV Câmara Jacareí. Vamos conhecer o trabalho do Conselho Tutelar para garantir o direito das crianças e adolescentes aqui de Jacareí. E ainda vamos ver como está sendo realizada a manutenção em pontos de ônibus da cidade. Vamos conferir também a Feira de Artesanato do Vila Branca. E com a gente aqui no estúdio está a jornalista Patrícia Staffa. Bom dia, Patrícia. Bom é isso dia, mesmo? Elton, Fomos lá na dia, feira. Eu fui lá na feira de artesanato. Tá bem legal. Foi uma iniciativa muito legal da Associação de Moradores do Vila Branca que decidiram descentralizar a feirinha de artesanato. Então agora eles, em parceria com outros bairros, eles estão levando para os bairros agora, né? E os bairros estão aderindo cada vez mais. Eu fui lá, Vamos conferi ter um calendário, então, de feiras de Sim, artesanato? eles estão seguindo uma escala entre eles, entre as associações dos moradores dos bairros. Eles estão seguindo uma escala, são 6 bairros que estão participando e eu falo sobre eles agora na matéria. Vamos conferir. Então. Com a intenção de movimentar a cultura nos bairros e promover a sociabilidade entre vizinhos e artesãos, a Associação de Moradores do Vila Branca promove uma vez por mês uma feira de artesanato no bairro. A feira de artesanato surgiu quando os próprios artesãos nos procuraram em querer fazer essa descentralização do artesanato no centro lá e assim fazer nos bairros. Primeiro, além disso, aí a gente começou a planejar e começar a associar mais coisas no valor da feira de artesanato. Por exemplo, a parte social, os artesãos que estão precisando trabalhar, vender o seu produto. A gente fica muito mais animada, né, para poder fazer, porque a gente antes vendia assim, mais em casa, né, divulgação de boca a boca. Agora não, agora a gente pode vir aqui, às vezes o cliente pergunta pra gente, você vai estar na feira tal dia? Vou sim, pode ir lá. Às vezes ele encomenda, vem aqui, retira com a gente. Então é uma oportunidade assim muito boa pra gente, né, até mesmo da amizade que a gente faz com os artesãos aqui, né. Tem sido muito bom, né, para a gente divulgar o artesanato, né, que você pode notar que tem vários tipos, né, são muito lindos e para a gente é muito bom divulgar e o pessoal vem, né, são presentes feitos à mão, né, artesanais. Eu acho que esse tipo de evento deveria ocorrer não só no Vila Branca, mas em outros bairros de Jacareí, porque realmente é muito importante para divulgar o talento, né, dos artesãos de Jacareí. A iniciativa já envolve 6 bairros e tem o objetivo de abranger cada vez mais moradores de Jacareí para abraçarem a ideia e prestigiarem a tarde com as barraquinhas de diversos segmentos. Outros bairros foram tomando conhecimento, né? E aí outros bairros estão fazendo. São 6 bairros agora que estão, né, com esse projeto e a gente não participa somente aqui no Vila Branca. A gente está indo para esses bairros também. Então todo mundo está tendo oportunidade, né? O artesão que quiser vir e participar pode vir que tem a chance. Se não for aqui no Vila Branca, tem em outro bairro. Hoje nós estamos em 6 bairros. Vamos lá. Nós temos lá da ponte lá, né? Temos Siesta, Flórida e o Terra São João. E aqui nós temos Santa Paula, Parque Califórnia e Vila Branca. Nós estamos se organizando, os organizadores trabalham de maneira conjunta para ter sistemática nas feiras, não tem coincidência em feira. Para o presidente da associação, o apoio da prefeitura tem sido fundamental para a realização da atividade, que ajuda a promover a segurança nos bairros. O apoio da prefeitura do órgão público junto à feira é a primeira legalização. E quando você legaliza, aí você tem apoio da Polícia Militar, você tem polícia da GCM, você tem apoio da Secretaria de Esporte, que traz os brinquedos para as crianças, entendeu? Você tem apoio da infraestrutura. Então, todos os órgãos públicos começam a trabalhar em prol da comunidade. Meio ambiente, que vem e prepara o lugar para a gente. Então, articula várias secretarias que nos apoiam nisso aí. Tudo bem, Patrícia?
Quando esse pessoal procurou a gente aqui na TV Câmara, né? O Adilson, né? Adilson. E ele falou que, inclusive, está sendo formada uma comissão que vai tá dialogando com a Fundação Cultural de Jacareí para criar esse calendário e fomentar ainda mais a produção de artesanato na cidade. É isso mesmo, e é interessante que os artesãos, eles também, que estão na feirinha, eles não são só do Vila Branca, por exemplo. Eles, como vocês puderam perceber, tem pessoas também de outros bairros que podem entrar também na feirinha, é só conversar com os presidentes das associações. Então, é legal esse intercâmbio, né, entre todos eles. É legal, e a gente está falando de ocupação do espaço, é um espaço público, né? Ali a praça do Vila Branca. E ontem aqui em Jacareí, lá no Pátio dos Trilhos, nós tivemos uma apresentação da Companhia dos Inventivos, acho que nós temos fotos aí. Isso aconteceu ontem à noite, foram 2 apresentações lá no Pátio dos Trilhos, essa companhia que tem sede em São Paulo. Aí você vê a população ali ocupando esse espaço, que geralmente nós já tivemos aqui o Betinho, que falou, o Betinho Zulu, falou lá do Pátio dos Trilhos. Então ontem no domingo, muito legal você poder passar pelo centro da cidade e encontrar um grupo de teatro, encontrar famílias, um público bem heterogêneo, as pessoas que estavam por ali passando na cidade. O centro que fica às vezes tão escuro, tão assim. Então ontem estava cheio de luz lá, cheio de alegria. Parabéns pela iniciativa da Fundação Cultural de Jacareí, ao Wagner, que é o diretor de cultura, esse grupo que se apresenta graças também ao PROAC, que é um projeto estadual para fomento da arte e da cultura. E como será que fica a previsão do tempo nesse início de semana? Vamos conferir na previsão da Climatempo. A semana começa com temperaturas altas, tempo seco e céu sem nuvens. Nesta segunda-feira, o verão segue firme e forte e o sol vai aparecer durante todo este primeiro dia útil após o término do horário de verão. A umidade do ar vai estar baixa, em somente 46%, sem previsão de chuva. A mínima fica em 20 graus e a máxima chega aos 33. Amanhã, terça-feira, o calor continua. Vai haver alguma nebulosidade, mas ainda o sol predomina forte. A umidade do ar vai marcar 49% e também não teremos previsão de chuva. Os termômetros variam entre 21 graus de mínima e 32 graus de máxima. E você que é eleitor, aproveite agora para regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral. O repórter Daniel Mendes nos traz mais informações. Quem está pendente com a Justiça Eleitoral já pode regularizar sua situação e pagar a multa no site do Tribunal Superior Eleitoral. Para isso, basta acessar o site tse.jus.br. Depois de acessar, é só clicar na aba Eleitor. Em seguida, no link Débitos do Eleitor. O serviço está disponível desde o início do ano e possibilita a emissão de guias de recolhimento da União para a quitação de multas eleitorais decorrentes de ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais. Antes de emitir os boletos, é preciso informar os dados que constam no cadastro eleitoral de cada pessoa. Depois desse processo, o eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral para regularizar sua situação e também pode aproveitar para fazer o cadastramento biométrico. Daniel Mendes para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. E começa hoje a campanha Carnaval Seguro, um gole pode lhe custar a vida. A iniciativa terá o apoio dos agentes de trânsito, do efetivo da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual. A campanha vai até sexta-feira, dia 24. Ao longo dos dias, serão entregues materiais informativos aos condutores com dicas de segurança no trânsito e no período da noite, os agentes realizarão ações em bares da cidade com o apoio do grupo Doutores Coloridos. E já que estamos falando então de conscientização no trânsito, a partir de hoje o Bom Dia Jacareí volta a divulgar a localização dos radares móveis. Confira agora. Hoje, segunda-feira, os radares estarão nas avenidas São Jorge, Elmira Martins Moreira, Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I e Malak Assad, e também na rua Tiradentes. Amanhã, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Ademar Pereira de Barros, Lucas Nogueira Garcês e nas ruas Bom Jesus, Padre Eugênio e Expedicionário Armando Cavalcante. Muito bem, então você acompanhou aí a localização dos radares móveis e a gente falou então dessa campanha
de conscientização do trânsito nesse período do carnaval? A questão do trânsito acaba se agravando assim no tempo do carnaval, por causa da festa, bebida. O número de acidentes aumenta, né? Número de acidentes, tem sempre essa questão acho que vai ser eterna do carnaval. A bebida, festa, alegria e os acidentes consequentemente. Então a polícia aí está fazendo uma ação conjunta para tentar evitar, fazendo um trabalho preventivo e enquanto à noite, enquanto você estiver muito alegre bebendo, você vai receber visita, não se assuste, vai receber visita de alguns policiais aí justamente para fazer um trabalho de instrução, para instruir o pessoal ali a tomar cuidado. Se você está bebendo, passa o volante para outra pessoa ali poder dirigir e vamos evitar acidentes nesse carnaval. E eles levam os Doutores Coloridos, né, que é um grupo de palhaços, até para dar uma quebrada também nisso, mas... Pra entrar no clima do carnaval, né? Não assustar, né, a presença do policial ali, entrando no bar ali, mas os Doutores Coloridos vão somar nesse período de alegria, de festa, ali para trazer mais instrução ainda para o cidadão jacareense. Isso aí, deixa o riso e a palhaçada só para os Doutores Coloridos, você que bebe e sai dirigindo por aí. No próximo bloco, vamos conhecer o trabalho do Conselho Tutelar de Jacareí. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e vamos falar agora sobre o transporte público, mais precisamente sobre o mapeamento dos pontos de ônibus na cidade, que está sendo feito pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí, e o trabalho vai definir prioridades para a manutenção e até mesmo a criação de novos pontos. Confira na reportagem de Ícaro Leal. Um dos primeiros trabalhos da recém-criada Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí está sendo catalogar os pontos de ônibus da cidade e verificar quais estão precisando de manutenção e revitalização, um trabalho que é pioneiro no município. Nós estamos iniciando um trabalho essa semana de contagem do número de pontos de ônibus para identificar quais deles possuem abrigo e quais deles não possuem abrigo, quais deles têm a maior utilização da população e quais têm a menor utilização, para daí fazer um cronograma e um planejamento orçamentário para cobrir essa demanda. Vamos a um exemplo. Com esse trabalho, este ponto de ônibus que fica na rodovia General Euríale de Jesus Zerbini foi detectado com a necessidade de construção de abrigo e assentos para tornar o local mais seguro, já que fica na beira da pista, no distrito do São Silvestre. Esse ponto é bastante simbólico, né? Ele mostra bastante a situação que estava de total abandono, essa questão dos abrigos de ônibus em Jacareí. As crianças da São Silvestre e Vila Garcia aguardavam o ônibus escolar num barranco, exposta ao sol e à chuva. Inclusive, nós recebemos essa demanda já há muitos anos lá na Câmara Municipal ainda. E quando assumimos, fizemos questão de ser o primeiro ponto a ser revitalizado, pelo número de crianças que ficavam expostas na beira da rodovia estadual, lá na estrada que liga Jacareí a Guararema. Fizeram esse abrigo aí, eles vêm, ficam sentados e tem lugar para sentar, e fica aí escondido, pode chover, é o sol, né? Eles ficam bem adequados. Os passageiros também que pegavam na frente ali, passou a pegar aqui no ponto também, ficou muito bom esse ponto aí. E para mim ficou ótimo. Porque a criançada que mora no bairro, eles vinham para cá, chegavam aqui, ficavam debaixo de chuva, sol, chuva, esperando o circular, né, do escolar. Agora não, agora ficou ótimo. Segundo o secretário, o mapeamento dos pontos de ônibus da cidade deve durar cerca de um mês. Esse trabalho será fundamental para definir aqueles que precisam ser instalados ou revitalizados com urgência e também aqueles que podem esperar mais um pouco de tempo para serem construídos. Já fizemos a revitalização do ponto também lá no Secap, que estava todo vandalizado, quebrado, e o outro aqui no centro, perto lá do Parque da Cidade, já na antiga Telesp, tinham quebrado, né, vandalizado o telhado, e com essa chuva estava afetando lá os passageiros, e fizemos também a manutenção desse ponto na região central. A gente está usando o orçamento feito pelo prefeito pela administração passada, que deixou nada ou quase nada para fazer esse tipo de intervenção. Então a gente tem essa limitação por lei, mas esse ano a gente já consegue fazer a avaliação orçamentária para em 2018, daí com o levantamento, executar e atender a população que usa o transporte público de Jacareí. Para a população, essas medidas são vistas com bons olhos,
e importantes para aqueles que utilizam o transporte público todos os dias na cidade. Não importante, mas sim necessário, né? Porque em época de chuva a gente sofre muito, a população sofre muito pela falta de atenção, muitas vezes, da prefeitura, porque o ponto de ônibus deixa a desejar e muito para a cidade. É importante, onde as pessoas precisam parar para esperar o ônibus para se locomover para o seu serviço ou para a escola, ter um lugar que abriga, né, do sol, da chuva, né? Eu acho importante. Para o futuro, a ideia da secretaria é que os pontos de ônibus da cidade tenham acessibilidade. E isso também entra na discussão da renovação de contrato de concessão com a empresa que faz esse transporte público aqui no município. Pelo contrato, pelo menos 10 pontos de ônibus por ano ela tem que entregar. Esses pontos são hoje entregues, são pontos de bloco, né, com uma telha, bastante precário. E nós queremos aí, nessa renovação de contrato que foi feito ano passado, renegociar essa questão e que os pontos entregues sejam pontos que respeitem a norma técnica de qualidade, segurança e acessibilidade dos cidadãos. Muito bem, mais uma vez a gente falando do transporte público, né? A comissão aqui da Câmara ainda não se definiu quando que vão voltar a se reunir e novamente se debruçar sobre esse contrato. Agora o novo secretário de Mobilidade Urbana voltou a falar do contrato. A questão é que os pontos de ônibus da cidade realmente, muitos deles, sobretudo longe do centro, eles estão em situação precária e agora a prefeitura começa a fazer um levantamento disso, né? Quais são os pontos, onde estão e como estão. Esse levantamento é bem interessante porque desde a legislatura passada, muitos requerimentos dos vereadores, muitos deles têm sido feitos em relação ao ponto de ônibus. Pontos que não tem lugar nenhum para sentar, pontos que não tem cobertura nenhuma, pontos que os moradores do bairro sabem que é um ponto, porque só sabem porque sempre foi ponto ali, mas não tem nada que indique. Às vezes alguns estão assim no meio até de mato, as pessoas sabem que aquilo é um ponto, mas não tem nada de ponto de ônibus que caracterize sinalização, teto, às vezes tem até um cimentozinho para a pessoa conseguir ficar de pé ali. Mas é legal esse mapeamento, estão mapeando e refazendo, porque a pessoa que pega transporte público precisa realmente um mínimo de conforto para se proteger desse sol que a gente está tendo agora, proteger de chuva, conseguir sentar algumas crianças, pessoas de idade. Então, é importante lembrar que essa tem sido uma razão de boa parte dos requerimentos dos vereadores, pedir por manutenção nos pontos de ônibus da cidade. Tá certo. Bom, e começo de semana, muita gente em busca de oportunidades de emprego. Vamos conhecer as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí. E aí temos vagas no PAT para auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, comprador, costureira em geral, estampador de tecidos, farmacêutico, instrutor de informática e o motorista de caminhão Munk. Oficial de serviços gerais, professor de inglês e vendedor pracista. Estas são as vagas do PAT nesta segunda-feira. O PAT fica lá no Atende Bem, Rua Barão de Jacareí, 839, no centro. E funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 2 da tarde. E com 26 anos de atuação no município, o Conselho Tutelar trabalha para garantir todos os direitos da criança e do adolescente. Na reportagem a seguir, você vai conferir o que compete ao Conselho e quais as prioridades e expectativas para os trabalhos que estão por vir. Zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Esse é o papel do Conselho Tutelar, que tem a função de proteger integralmente o menor de idade. Uma das coisas, assim, muito importantes é que cada órgão público tem o seu papel específico, né? E o Conselho Tutelar ele tem o papel de zelar pelo direito da criança e do adolescente. E é importante que os pais saibam, porque na verdade tem muitos pais que pensam que o Conselho Tutelar é contra os pais, mas na verdade o nosso trabalho é a favor da criança e do adolescente. Segundo o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos por lei forem ameaçados ou violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável,
ou em razão de sua conduta. Então, muitas vezes os pais vêm aqui e cobram do conselho, conversa com meu filho, ou meu filho está dando trabalho, ou muitas vezes até em hospitais, delegacias, chama a gente para atender uma ocorrência de violência, mas os pais estão lá e estão cumprindo o papel deles, então não precisa do conselho tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo e formado por segmentos do poder público e da sociedade civil. Cláudia Aquina, atual coordenadora do Conselho, destaca a expectativa para os trabalhos neste ano. A gente já teve umas 2 reuniões, né, com a Secretaria de Assistência Social e fomos muito bem, vamos dizer assim, uma boa relação começou com a Patrícia e a equipe toda. A gente espera que seja, porque é uma parceria, né, porque eles são os técnicos que a gente tem que encaminhar para o CREAS, para o CRAS, CAPES. Então, que tem uma nova gestão bacana, né, de parceria conosco. Com 26 anos de atuação no município, os conselheiros reforçam a necessidade de uma nova unidade do Conselho em Jacareí. Hoje a gente tem quase 300 mil habitantes, né, na cidade, já cabe um outro conselho tutelar, a gente já sinalizou isso para a prefeitura e para a promotoria, né? Porque assim, mais problema social tem, mais demanda a gente tem. Então a gente hoje está com uma demanda bem grande. A gente recebe demandas de todos os órgãos, das escolas, do Ministério Público, da polícia, dos hospitais, a população que vem aqui em demanda livre, e nós somos 5 pessoas para atender toda essa demanda. Então a gente precisa estar bem apoiado. Segundo a conselheira Daniele, o combate à violência sexual teve um avanço importante com a atuação do Conselho em Jacareí. O fluxo, ano passado, inclusive, já saiu como decreto municipal. Antes, quando uma criança ou um adolescente sofria violência sexual, as coisas aconteciam de uma maneira vagarosa, lenta, não era bem acompanhada, e às vezes aquela violência tão grave passava batido. A pessoa, o agressor não era punido, a criança não era protegida. Hoje nós temos toda uma organização, o papel de cada um para fazer acontecer esse fluxo, e é muito importante. Então hoje as crianças e adolescentes de Jacareí que sofrem violência sexual estão sendo melhor atendidas, isso é um grande avanço. O Conselho Tutelar funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, na rua Armando Salles de Oliveira, no centro de Jacareí. À noite, finais de semana e feriado, nós atendemos questões emergenciais, né? E quem quiser fazer o contato conosco nesse horário tem que chamar a Guarda Municipal através do telefone 153, tá? Denúncias, né? Quando alguém souber que uma criança está sofrendo maus tratos e quer denunciar, pode ser denunciado pelo telefone do Conselho Tutelar, né? Que é o 3954-9920, das 8 às 18, ou através do Disque 100. Daí no Disque 100 a pessoa pode ligar do orelhão, do celular, é gratuito. Muito bem, parabéns ao trabalho dos conselheiros tutelares aqui de Jacareí. É um trabalho que às vezes também eles sofrem muita resistência ao chegar numa casa para atender uma denúncia, porque muitas vezes essas situações de violência envolvem familiares, né? Envolve familiares, e é um assunto muito delicado também, né? Às vezes a pessoa faz uma denúncia, mas chega lá, quando vai conversar com todo mundo, fica aquela situação constrangedora, é como que eles vão reagir, né? Ninguém sabe de nada, assim, o pessoal não quer falar, né? Aliás, eu queria até pedir licença, vou fazer uma propaganda de um livro, chama O Segredo da Tartanina. É um livro que tem ganhado prêmios, ganhou o prêmio Jabuti, inclusive, que é um livro que fala sobre o abuso sexual infantil, mas fala de uma linguagem muito suave, muito tranquila, fala sobre uma tartaruguinha. E é um livro que tem ganhado prêmios do Brasil, porque ele vai conseguir transmitir isso para criança, e tem até um livro anexo para conseguir, para que os pais leiam e entendam também, justamente para a gente evitar a violência sexual infantil. Né? Identificar O Segredo da Tartanina. Você pode procurar aí na internet e tal, é um livro que tem ganhado prêmios, porque eu acho, até pouco tempo atrás, era o único livro que abordava esse tema ainda no Brasil, a violência sexual infantil. Tá certo, tudo bem. E o Bom Dia Jacareí dessa segunda-feira fica por aqui. Obrigada, Patrícia. Obrigada pela presença aqui, você esteve com a gente o bloco todo. E obrigada a você, telespectador, pela sua audiência. Fique ligado na nossa reprise daqui a pouco, às 11 da manhã.
E lembre-se, acompanhe as nossas reportagens no canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, ou no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Fique por dentro de nossa grade de programação no site da Câmara Municipal de Jacareí, www.jacareí.sp.leg.br. E hoje à noite, às 8 da noite, temos a estreia do programa Contraplano com o artista plástico Matheus Mates, que bateu um papo com a Patrícia, que está aqui, sobre o seu trabalho. É isso mesmo, Patrícia? O Matheus, ele tem um trabalho muito interessante de arte abstrata, que trabalha com figuras geométricas. Ele está bem presente na arte urbana aqui de Jacareí e ele fala a importância da arte urbana, ele fala a diferença entre pichação e grafite, por exemplo, comenta sobre essa medida do prefeito de São Paulo, do Dória, então tá bem interessante de assistir, eu acho que vale a pena. Tá bem atual. Muito bem. Bom Dia Jacareí volta amanhã, te esperamos aqui, até lá.